O julgamento da ação que pede a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro foi suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes. Na sessão de hoje, no Tribunal Superior Eleitoral, o relator do caso, ministro Benedito Gonçalves, leu o relatório final da ação apresentada pelo PDT, que acusa Bolsonaro de abuso de poder político e de uso indevido dos meios de comunicação para se beneficiar nas eleições. Em seguida, os advogados de defesa e de acusação apresentaram as sustentações orais. O advogado do ex-presidente, Tarcísio Vieira, ressaltou que não é o bolsonarismo que está sendo julgado. Com todo respeito ao ilustre advogado que me antecedeu na tribuna, não está em julgamento, como quer se fazer crer, o bolsonarismo. Não se está a arbitrar uma disputa sangrenta, imaginária, entre a civilização e a barbárie. Não está em julgamento, mesmo porque o Tribunal Superior Eleitoral é um tribunal, não é um parlamento, não é um colégio eleitoral. Não está em julgamento, portanto, aqui, nesse processo, a validade, por exemplo, de um processo de direita para a vida política da nação. Nada disso está em julgamento, não pode ser assim. Está em julgamento a reunião com os embaixadores, a vida muito antes do início do período eleitoral e das eleições em julho de 2022. O advogado destacou que a discussão sobre o sistema eleitoral não deveria ser tabu. Não há traço de abuso do poder. O ato foi eminentemente de Estado, foi institucional e oficial, fazendo uso do artigo 84(7) da Constituição Federal, foi realizado não na presença de eleitores, não na presença de candidatos, não na presença de atores eleitorais no plano geral das eleições de 22, foi publicizado, foram encaminhados convites ao TSE, ao Supremo, ao TST, ao TCU. O ministro Fachin, à época, chegou a responder dizendo que não iria. Foi despido de gravidade. Cris Grêmio, começamos com você nessa noite. Muito boa noite, seja bem-vindo. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu, então, o julgamento no TSE, que deve ser retomado na próxima terça-feira. Então, com a leitura do voto do ministro relator, ministro Benedito Gonçalves. Boa noite, Cris. Boa noite, Paula. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Boa noite, Augusto, Silvio, Rodrigo, Constantino e boa noite para a nossa audiência. Pois é, quando começou esse julgamento, todo mundo já tinha sido informado aí que o voto do ministro Benedito Gonçalves, que eu gosto sempre de acrescentar os tapinhas no rosto, né, para as pessoas lembrarem de quem se trata, que o voto dele seria lido na íntegra e que são 300 páginas. Então, todo mundo já sabia que não seria hoje, embora a militância petista estivesse bem exaltada, louquinha ali para sair estourando fogos no dia seguinte, né, da indicação do Zanin para o STF, depois a gente deve comentar isso também, comemorar a inelegibilidade de Bolsonaro, que eles dão como favas contadas. A gente sabe, né, que as cortes superiores estão absolutamente aparelhadas por, né, pessoas que recebem missões e cumprem, e que recebem tapinhas no rosto como cumprimento, como agrado de amigos que acabaram de sair da cadeia, estão ali reencontrando, né? Então é muito gostoso reencontrar amigos depois de um tempo longe. Aí a imagem, né, lembrando quem é Benedito Gonçalves. Então, com 300 páginas, obviamente que não seria hoje que seria decidida a futura vida política do ex-presidente Bolsonaro. A gente sabe que o objetivo é político, o julgamento é político, e essas falas, Paula, que vocês trouxeram aí para mostrar para a nossa audiência, são exemplares, porque o advogado do PDT, que é quem move essa ação, está ali tentando politizar ainda mais, trazer elementos que nada tem a ver com a acusação inicial, que era que Bolsonaro extrapolou suas funções ao chamar embaixadores para uma reunião, o que está garantido a ele na Constituição, isso é uma prerrogativa do presidente. Fachin, que era ministro, chefe, né, o presidente ali do TSE, fez a mesma coisa à revelia da Constituição e não foi questionado pelo PDT ou por quem quer que seja. É muito estranho tudo isso, mas a gente sabe qual é o objetivo por trás.
O advogado do PDT vem ali querer falar de horda de bolsonaristas, de barbárie, a civilização precisa ser salva, né? Só faltou falar em atos antidemocráticos e ataques às instituições. Aliás, isso acho que ele falou também em algum outro momento, se não me engano. E aí, o advogado do ex-presidente Bolsonaro traz de novo para a realidade. Escute, aqui nós estamos discutindo uma reunião do então presidente da República com embaixadores de nações estrangeiras. Não estamos discutindo os bolsonaristas, nem nada que tenha qualquer relação com a eleição, que foi inclusive depois dessa reunião que está sendo julgada aqui agora. Então, realmente mais um circo que a gente está acompanhando, a gente sabe qual é o provável resultado. Eu insisto tanto em relação ao voto, né, aos votos de ontem, a votação do Zanin, quanto agora desse julgamento. A gente não pode naturalizar o resultado, embora a gente saiba que são realmente favas contadas, mas a gente não pode jamais naturalizar, isso está certo que vai acontecer, porque aí acontece e ninguém mais apresenta indignação em relação a isso, e nós não podemos perder a nossa indignação. Eu não aceito continuar vivendo num estado de exceção. Enquanto tiver voz, estarei aqui falando contra esses absurdos que a gente está presenciando todos os dias. Ditadura, quem quer, é a outra turma, e eles fingem que são democráticos, né? Isso é o que mais dói. Rodrigo Constantino, muito boa noite nessa ação, então, apresentada pelo PDT, em que acusa Jair Bolsonaro de uso indevido dos meios de comunicação e também de abuso do poder político. O julgamento, então, foi suspenso hoje, deve ser retomado na próxima terça-feira. Lembrando que o Ministério Público Federal já apresentou um parecer favorável à inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Foi apresentado hoje. Boa noite. Boa noite, Paula, querida Cris, Silvio Navarro, Augusto e toda a audiência. A Cris foi perfeita na fala dela, né? Isso é um circo, é um show trial soviético. A esquerda já está comemorando nas redes sociais que o presidente Bolsonaro vai ficar inelegível porque ele é um pária, porque ele é negacionista, porque ele é genocida. Quer dizer, não tem nada a ver com o mérito da questão. O Brasil nem finge mais ter Estado democrático de direito. Veja que o grande truque nesse caso específico, e que é o mesmo truque usado para arrastar jornalistas, comentaristas como eu e outros para o inquérito ilegal de fim do mundo, é misturar as palavras, os conceitos criticar com atacar. O Bolsonaro não atacou urna nenhuma, ele não pegou arma e destruiu urnas, nada disso. Ele convidou para uma reunião embaixadores para emitir sua opinião sobre o processo eleitoral, que ele achava pouco transparente, e apresentando o embasamento para a desconfiança dele, após o Edson Fachin convocar, isso sim, fora totalmente da prerrogativa do Supremo, representantes do estrangeiro, para dizer o contrário, para dizer que o Brasil morre de orgulho da sua urna inviolável, o que é fake news. Né? Tinha um hacker que navegava lá dentro e a Polícia Federal concluiu no seu relatório à época que não dava para dizer que aquele troço era seguro. Toda a ingerência do Supremo no próprio Congresso, no Legislativo, para impedir uma PEC que mudaria isso e teria o voto impresso. Então, a gente não pode esquecer, é muito recente para a gente fingir que nada disso aconteceu. Agora, o assunto virou tabu, as pessoas têm medo de falar, porque entre vários assuntos, esse foi o assunto que o ministro Alexandre de Moraes escolheu para marcar um X e falar: quem ousar questionar, continuar incomodando com esse assunto, vai se ver comigo. É o caso do próprio Monark. Então, não tem nada de ataque às urnas eletrônicas. O presidente Bolsonaro tem direito à opinião dele e mostrou por que ele desconfiava. E ele tem o direito de fazer isso, não existe crime de opinião. Então, eu hoje dei uma entrevista para a Rádio BBC, em Londres, e o jornalista, até o repórter, é bastante incisivo, tentando impor a narrativa oficial da mídia mainstream, toda ela meio de esquerda, né? Ele queria saber, mas tem um elo essa reunião e a fala do presidente acerca da urna, do processo eleitoral e tudo mais, com a invasão do 8 de janeiro? Eu falei, primeiro lugar, não vejo elo. Segundo lugar, tenho muitas desconfianças do que aconteceu naquele 8 de janeiro. Agora, o que está em julgamento não é isso. O que está em julgamento é a questão da medida impetrada pelo PDT. Então, de novo, ou o Brasil pelo menos simula que tem alguma coisa ligada ao império da lei,
ou escancara logo, que é a opção que eles escolheram, né? Escancara logo que o Brasil tem um clã no poder, que coloca advogados amigos no Supremo, ficam se elogiando uns aos outros, a turma da imprensa servindo de assessoria desse pessoal que bajula ditaduras comunistas, e eles todos estão perseguindo não só Bolsonaro, como a turma da Lava Jato e a direita em geral. Eles não vão descansar enquanto não expurgarem os conservadores da cena política brasileira. É disso que se trata. A inelegibilidade iminente e provável do Bolsonaro é exatamente isso que está em jogo aqui e que é a meta. Quem aplaude isso adotou já a máxima soviética. Meus nobres fins, porque eu odeio o Bolsonaro, eu acho ele perigoso e tiozão do churrasco, deselegante e chato, os nobres fins justificam quaisquer meios. Eu não quero ver mais ele disputando a eleição, então faz o que tiver que ser feito para eliminá-lo do jogo. Isso não é democrático, isso não tem nada a ver com república, isso é coisa de republiqueta das bananas dominada por uma tribo no poder. O advogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira, ainda afirmou que a reunião com os embaixadores valeria no máximo uma multa. E lembrou que, em uma fala recente, o ministro de Lula, José Múcio, disse que não houve um grande líder para os acontecimentos de 8 de janeiro. Aquela simples reunião de julho do ano passado passou a ser tida como o acender de um rastilho de pólvora que redundou na lamentável explosão dos atos do dia 8 de janeiro. Incidente lamentável, mas há 3 dias atrás, o atual ministro da Defesa do governo petista, que é um homem lúcido, esclarecido, o ministro Zé Múcio, já disse: esse evento não teve um grande líder, não teve uma liderança identificada, está em todos os jornais isso. O advogado também falou em uma tentativa de varrer a direita no Brasil. Não para finalidades e propósitos extrajurídicos, não ao arrepio do devido processo legal. No devido processo legal são os meios que justificam os fins. Não para colocar fim eleitoral em Bolsonaro, no bolsonarismo, ou mesmo para varrer do mapa político um projeto de direita para o Brasil. Silvio Navarro, muito boa noite. Um dos argumentos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro é que essa reunião com os embaixadores, ela foi convocada, ela não teve um caráter eleitoral, porque foi convocada enquanto Jair Bolsonaro era chefe de Estado, presidente da República, e que isso seria, na verdade, uma ação institucional e não uma ação eleitoral, como entende alguns ministros aí do TSE. É disso que se trata esse julgamento num tribunal político. Boa noite, Paula, meu irmão Augusto Nunes aqui no estúdio, meu amigo Rodrigo Constantino, querida Cris Grêmio, boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Paula, eu queria citar aqui um ponto que chama a atenção nessa história toda, porque o resultado do julgamento, a menos que algo aconteça, e quero até estar errado, praticamente já está dado. A gente sabe que o presidente se tornará inelegível por esta corte política, inclusive com novos integrantes indicados recentemente, empossados recentemente, com a missão de tirá-lo do jogo eleitoral, de tirá-lo do xadrez político da próxima eleição. O efeito que isso acarretará, se ele se tornará até mais forte e inelegível, como muitos dos seus aliados acreditam, não sei, acho bem possível. E se isso poderá ser revertido, essa decisão ser revertida, afinal de contas, no Brasil, as coisas funcionam assim, né? No nosso cenário de absoluta insegurança jurídica, uma decisão hoje pode ser que amanhã ela seja tranquilamente revertida e já não vale mais nada. Agora, o ponto que eu queria chamar a atenção, Paula, é que a autoria dessa ação é do PDT. PDT, brisolista, comandado por Carlos Lupe, o eterno ministro de Dilma e agora de Lula, mais uma vez. Veja vocês, não sei se a gente tem um vídeo aqui já preparado de uma fala em fevereiro do ano passado do presidente do PDT, Carlos Lupe. Se não tiver, eu posso citar aqui as declarações dele. Sim, pois vejam o que pensa o PDT, autor dessa denúncia agora em julgamento no TSE e que de uma forma ou outra trata do sistema eleitoral brasileiro em vigor. Veja o que pensa o autor da denúncia.
Nós sempre achamos, isso tem mais de 20 anos, desde a sua introdução, que a urna eletrônica deveria ter a impressão do voto do lado, com uma impressora, com uma tela transparente para se conferir o voto e depois ir para a urna. Não aconteceu até agora. Pois bem, veja, se o Brasil fosse um país sério e a nossa justiça não fosse politizada, o Carlos Lupe poderia estar respondendo a algum processo, estar em algum inquérito, afinal de contas, ele fez aí sugestões sobre um novo modelo do sistema eleitoral. Por que a fala dele é tão distinta das manifestações do presidente Jair Bolsonaro no passado? Fica a pergunta. Então, para finalizar, Paula, para eu não me alongar aqui, acho que está muito claro o que é que está acontecendo, né? Vão tirar o presidente Jair Bolsonaro do jogo eleitoral e ponto final.